Então, pronto, gente. Estou criando aqui a view em Python, certo? Então, vamos voltar para onde a gente estava. A gente tinha um módulo início, onde nesse módulo a gente está agora querendo criar nossas views. Então, vamos criar uma função aqui, view underline início, passando um atributo, que é um atributo chamado request. O que é que esse atributo faz? Ele vai ser responsável por mapear todas as informações de requisição que foi enviada para o back-end. Se você precisar de alguma coisa, você tem esse arquivo request, essa variável aí disponível para você, certo? A ideia aqui é retornar um JSON response, certo? Então, para eu garantir que eu vou usar o JSON response, eu vou fazer Django. Django.http import o JSON response, tá bom? Então, vou deletar esse render aqui que não faz sentido, que ele já retorna o JSON response. O que é que esse JSON response tem que me retornar? Ele tem que retornar um objeto JSON e a gente vai passar aqui o content type, certo? E basicamente é o famoso application/JSON. O que é que eu estou querendo fazer com isso aqui? Eu estou querendo garantir de que eu vou mandar um JSON para o meu back-end, eu vou enviar um JSON do meu back-end para o cliente que está fazendo a requisição. E aqui dentro eu vou colocar aqui nome dev. Com isso eu crio a minha view de início, tá? Então eu já acabei de fazer isso aqui em Python. Se você perceber, nada aconteceu no Django ainda. Então vamos fazer o seguinte, a gente acabou de criar a view e eu vou criar um arquivo novo aqui, chamado URLs. O que essa URLs vai fazer? Eu vou eu vou importar o arquivo path, você vai entender por quê. E aqui eu vou fazer, ó, URL patterns. O Django já vai entender de que eu estou dizendo, olha, existe um path para você olhar aqui nesse arquivo, tá? É por isso que a gente cria a variável desse jeito e é por isso que tem que ser só esse nome. Vou criar aqui um path vazio, views, ponto. E aqui eu vou importar o arquivo da view que a gente tinha antes. Então, ó, from import views. E aqui eu vou botar view underline início. E aqui o nome dessa minha requisição eu vou botar view início. O que é que ele vai acontecer aqui? Quando eu chamar a função do módulo início, ele tem que chegar e chamar essa view aqui que eu criei. Como é que eu faço para chegar nesse arquivo então? Agora a próxima etapa. Onde tem Django Project, que é a raiz do meu projeto, se você perceber aqui, ó, ele já existe um arquivo chamado URL Patterns. É exatamente do padrão. Se você for abrir o seu site do Django e você colocar /admin, ele vai abrir um painel com login e senha, que é justamente esse cara. O que a gente tem que fazer aqui? A gente vai adicionar aqui agora um início. Início barra, certo? E o que a gente tem que fazer aqui? A gente vai chamar include início.urls. É justamente o que a gente precisa para fazer o projeto funcionar. Lembrando sempre de importar, tá? O include aqui em cima. Então, desse jeito aqui, veja o que aconteceu do lado direito. O Django já disse, olha, tu não está me passando nada, mas existem dois tipos de URL que tu pode passar. O admin e o início. Então, o que é que vai acontecer agora? Se eu for executar esse projeto e você clicar nesse link aqui, ele vai abrir como um browser e você pode colocar essa URL e colocar o barra início. Você deverá receber uma URL, um JSON com o nome dev dentro dela. Ok?